Bom, o assunto da nossa aula é ângulos e semelhanças de triângulos. Antes de falar da semelhança do triângulo, nós vamos falar de um outro conceito matemático, conceito de proporcionalidade. O que é isso? O que é uma proporção? Ó, eu tenho aqui 3 e 5. Então, eu posso colocar aqui números proporcionais ao 3 e o 5. O que são números proporcionais? Por exemplo, se eu multiplicar por 2, o 3 dá 6. Bom, se for critério de proporção, eu vou multiplicar aqui também por 2 também. Então, 5 vezes 2, 10. Então, 3 quintos é proporcional a 6 sobre 10. Quando é proporcional, se eu multiplicar esse por esse, o de cima, o numerador com o denominador do outro, vai ser igual ao numerador e o denominador também do outro. Ou seja, 3 vezes 10, 30. 6 vezes 5, 30. Então, eles são proporcionais. Eu poderia multiplicar, vamos dizer, esse aqui por 5. Estou falando esse aqui ou esse, tá? Tanto faz. Porque eles são, na verdade, eles são iguais. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 5. Dá 30. Esse aqui também por 5. 10 vezes 5, 50. Então, esses números são proporcionais. Eu poderia multiplicar o de lá por 7. Então, 3 vezes 7, 21. 5 vezes 7, 35. Então, aqui eu multipliquei por 7. Então, todos esses números são proporcionais. 3 quintos é proporcional a 30 sobre 50, é proporcional sobre 21 sobre 35, é proporcional sobre 6 sobre 10. Se eu pegar qualquer um deles para dividir, vou pegar o 3 sobre 5. Vou dividir. Aqui o 3 é menor, então significa que eu vou ter que botar um 0 aqui e um 0, aqui. O 3 é menor que o 5. 30 por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. Ou seja, em qualquer desses números aqui, se eu dividir o de cima com o de baixo, a relação dele é de 0,6. Então, eu posso dizer que a constante de uma letra qualquer, vou botar a letra K, é 0,6. A constante de proporcionalidade. A semelhança de triângulos, ela vai se basear também na proporcionalidade. Então, vamos ver aqui como é que é. Vou colocar 2 triângulos aqui. Um triângulo aqui A, B, C. E o outro triângulo é D, E e F. Então, semelhante significa que eles são parecidos. Eles são parecidos. São bem parecidos. E qual é a primeira condição para eles serem parecidos? A primeira condição é que eles tenham 2 ângulos. Pode falar a palavra iguais ou congruentes, tá? Congruente é do mesmo tamanho. Eu vou botar aqui congruentes, ou seja, do mesmo tamanho. Então, tamanhos iguais, tá? Eu vou colocar aqui um ângulo, esse ângulo aqui, 1. Ele vai ter o mesmo tamanho desse ângulo aqui, 1. E esse outro ângulo aqui, 2, tem o mesmo tamanho do 2. E aí, o que acontece? Nós já vimos na aulas anteriores que a soma desses 3 ângulos aqui, de qualquer triângulo, sempre é 180. Então, se aqui eu tenho 100 e aqui eu tenho 50, eu sei quanto é que vale esse. Esse vale 30. Porque tem que dar 180.
Então, se esse vale 100 e esse vale 50, esse aqui vai ter que valer 30. Então, eles são... por aí você vê que eles são congruentes. A segunda condição é que os lados sejam proporcionais. Os três lados sejam proporcionais. Então, se eu tiver aqui o ângulo aqui eu vou chamar de A minúsculo, aqui B minúsculo, aqui C minúsculo. Aqui eu vou chamar de D minúsculo, aqui de E e aqui de F minúsculo. Então, se para eles serem proporcionais, se eu não souber os ângulos, eu posso olhar pelos lados dos lados, tá? Pelo lado dos ângulos, os ângulos é essa medida aqui. Se eu tiver 2, é suficiente. Agora, pelo lado dos lados, eu tinha que ter 3 lados. Aqui é proporcional e aqui os ângulos congruentes. Se esse ângulo é 30, esse é 30. Se esse é 80, esse é 80. Então, eles têm que ser mesmo tamanho, iguais. Por esses lados aqui proporcionais, eles não são iguais, são proporcionais. O que seria proporcional? É aquilo que nós falamos do 3 e do 5. Por exemplo, o A, ele tem que ser proporcional, aqui, eu vou pegar esse aqui, o C. C, ele tem que ser proporcional, ângulo 1. Ângulo 1, oposto ao ângulo 1 é o F. Então, ele tem que ser proporcional ao F. Aqui no ângulo 2, o oposto, o que está na frente dele é o D. E o que está aqui é o A. Então, como eu comecei daqui do A, aqui é o A e aqui é o D. Então, o A tem que ser proporcional ao D. E o A... O A é proporcional ao D, foi o C, o A, agora o B. O B tem que ser proporcional ao E, que está oposto a esse ângulo aqui, que eu posso chamar ângulo 3. Então, o B proporcional ao E. E aí, se eu dividir qualquer um deles, eu sempre encontro o mesmo número. Naquele caso ali, vamos dizer que é o 0,6. Entendeu? É a constante K. Então, primeira condição, basta que eu tenha 2 ângulos iguais, ou congruentes, ou com o mesmo tamanho. E o terceiro, 3 lados proporcionais. Aí eu tenho a semelhança de triângulo. Eu ainda tenho uma outra terceira, que eu posso falar, que é o seguinte, uma terceira condição. Suponhamos que os 2 triângulos eu não tenha nada, eu só tenho isso daqui, terceira condição. Eu vou ter 2 lados proporcionais, 2 lados consecutivos. Consecutivos proporcionais. E entre eles, um ângulo igual. Então, se eu tiver um triângulo assim, tá? Eu tenho um triângulo. Aqui é o ângulo que eu vou chamar de ângulo A. Aqui eu vou chamar o lado de P e Q. Aí eu tenho um outro triângulo que eu tenho X e Y e aqui eu tenho M. Se o A for igual ou congruente ao M e o P for proporcional ao X e o Q
proporcional ao y, então nós vamos ter um caso de semelhança. Então, eu posso, no primeiro caso, dois ângulos do mesmo tamanho, é semelhante. Três lados, segunda condição, três lados proporcionais, também. E a terceira, eu tenho dois lados proporcionais, não são iguais. Quem tem que ser igual é o ângulo. Se o ângulo aqui for 30, o ângulo é 30. Se o ângulo aqui for 40, é 40. Se o A for 50, o M é 50. Agora, o P é proporcional ao X, como se fosse assim. P igual a 3, X é igual a 6. Aí eles são proporcionais. E aí, Q é igual a 5 e Y igual a 10. São proporcionais. Nesse caso, também é uma das maneiras de você achar semelhança de triângulo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar dois exercícios aqui para a gente ver como nós vemos isso aqui na prática. Vou colocar um triângulo aqui, ABC. Ah, peraí, uma outra coisa que eu esqueci. Tem uma maneira de eu formar dois triângulos semelhantes, tá? Vou colocar aqui, peraí. Estava esquecendo disso. Qual a maneira de criar dois triângulos semelhantes? É assim, ó. Eu tenho um triângulo aqui, tá? Vou botar aqui ABC. Resposta. Qual é a maneira? Resposta é traçar uma paralela. O que é uma paralela? Paralela é uma reta que tem a mesma inclinação. Traçar uma paralela a um dos lados do triângulo. O que é uma paralela? Eu vou traçar aqui, SR, aqui, ó. SR. Vou botar assim, paralelo a AC. AC. E aí, quando eu traço uma paralela, significa que ela tem a mesma inclinação. Como essa daqui é uma reta só, então, esse ângulo aqui, 1, vai acabar sendo igual ao 1, porque se eu puxar essa daqui, ela fica em cima dessa. Então, essa medida aqui vai ser igual a essa. Da mesma forma, aqui do lado de cá, se essas duas são paralelas, se eu puxar ela aqui para cima, esse aqui, ângulo aqui, vai ficar aqui em cima. Logo, eu vou ter dois ângulos, esse triângulo, logo, eu vou ter aqui o triângulo BSR, então eu tenho o triângulo BSR, que é esse aqui, tá? BSR. Eu vou dizer que ele é semelhante eu vou colocar assim, esse vai ser meu símbolo de semelhante. Vai ser semelhante ao triângulo BAC. Triângulo BAC. Então, vamos lá. Nós ficamos com quantos triângulos? 2. Nós tínhamos um triângulo só. O nosso triângulo era esse aqui, BAC. Mas quando eu tracei uma paralela, eu acabei ficando com quantos triângulos? 2. Um triângulo é o BSR e o outro triângulo é o BAC. E aí, como esse ângulo é igual a esse é igual a esse, bastava que eu tivesse dois ângulos para esses triângulos serem semelhantes. Esse triângulo é semelhante ao maior. Então, o triângulo pequenininho é semelhante ao grande. Então, basta traçar uma paralela. Mas só essa paralela? Não, ainda posso traçar mais duas. Eu tracei uma com essa, eu posso traçar uma paralela a essa. Aí vai ser a mesma coisa. Ou então, posso traçar uma paralela a essa, também a mesma coisa. Eu vou formar dois triângulos semelhantes. Basta traçar uma. Qual a maneira de criar triângulo semelhante? Resposta: traçar uma paralela a um dos lados do triângulo. Você cria dois triângulos semelhantes, tá bom? Então, vamos botar um exercício aí de um triângulo.
e vamos ver como é que funciona isso. Então, vou escrever aqui um triângulo ABC. Então, vamos lá. Vou botar assim. Vou traçar logo uma paralela aqui, tá? Eu vou dizer que é paralela, ok? Aqui A, vou botar aqui B, aqui eu vou botar C, aqui eu vou botar D e aqui eu vou botar E. Então, eu vou dizer que o BE é paralelo ao CD, ok? Então, o BE é paralelo ao CD. Então, vamos lá. Aqui, BE, paralelo, boto dois traços assim. BE, tá? Esse aqui é um B, é paralelo ao CD. Aí vou botar aqui, eu quero achar esse pedaço aqui X e quero achar esse pedaço aqui Y. Eu vou dizer que esse pedaço aqui, todo ele é 12. Tá? 12. E eu vou dizer que esse pedaço todo aqui, 16. E esse outro pedaço todo aqui, que vai daqui até aqui, ó, eu vou dizer que esse pedaço vale 20. Tá? Então, e eu quero saber o valor de x e y. Como é que eu faço? Bom, quantos triângulos eu tenho? Dois triângulos. Eu tenho um triângulo ABE e tenho um triângulo ACD. Aí, eu vou dizer o seguinte, que os ângulos, como eu tracei paralelo, então eu tenho que informar você o seguinte, esse ângulo aqui eu vou dizer que é um ângulo reto. Se esse é reto, esse também é reto. Por quê? Esse tem que ser igual a esse, tá? Esse tem que ser igual a esse. Por quê? São paralelas. Essa reta é a mesma. Se eu puxar ela aqui, ela vai parar aqui, o ângulo vai parar aqui ou aqui, tá? Eles são iguais. A mesma coisa. Esse ângulo aqui, que eu vou chamar o ângulo 2, se eu trouxer a reta para cá, vim trazendo, ele, aqui, essa daqui tem a mesma inclinação dessa, então esse ângulo aqui é o mesmo, tá? Então, se eu tenho dois ângulos, eu posso dizer que os triângulos são semelhantes. Qual triângulo são semelhantes? ABE é semelhante a ACD. Então, eu vou escrever isso aí. Triângulo ABE, o meu símbolo de semelhante vai ser esse aqui. Então, o meu triângulo ABE é semelhante ao triângulo ACD. Triângulo ACD. Ok? E aí, esse ângulo aqui eu vou chamar de ângulo 3. Tá? E aí é o seguinte, o que eu tenho aqui? Ah, eu tenho que botar mais um número aqui. Aqui eu vou botar um número, vou dizer aqui que o número é 5, ok? Todo ele aqui é 20 e para mim achar o x e y eu tenho que ter um número aqui 5. E aí eu vou ver como é que eles são proporcionais. Eles são semelhantes? São, porque tem dois ângulos iguais. Esse ângulo, esse aqui, esse aqui. Bom, aí eu vou. No ângulo 2, no triângulo grande, vale quanto? 12. E no triângulo pequeno, o 2 vale x. No triângulo grande, o que está oposto aqui ao ângulo reto é quem? É o 20. E quem é que está oposto ao ângulo reto aqui? É o 5. O ângulo 3, quem é que está oposto aqui ao ângulo 3? O 16, no triângulo grande. E quem é que está oposto ao ângulo 3 no triângulo pequeno? Y. Então, basta que eu tenha aqui, por exemplo, o ângulo reto, eu tenho 5 e 20. No pequeno, oposto é o 5, no grande é o 20. Então, eu vou usar aqui 5 e 20. O 5 é proporcional ao 20, para mim achar o x. A mesma coisa para mim achar o y. 5 é proporcional ao 20, ok? Por quê? Ângulo reto, 5. Ângulo reto, 20. Aí eu vou fazer a mesma coisa. X, o 2. 2 aqui é o 12. Então, x tem que ser proporcional ao 12. Então, o x tem que ser proporcional ao 12. E o y? O y é um ângulo 3, está no pequeno. Quem é que é proporcional no grande? É o 16. Então, aqui
y16. Pronto, acabou a questão. Quem sabe fazer a equação do primeiro grau aí, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, acha o valor do x com facilidade. Como é que faz? Ó, eu não vou simplificar aqui, eu podia simplificar, dividir por 5, ficaria 1 sobre 4. Não vou fazer isso não. 20 vezes x, 20x. 20 vezes x, 5 vezes 12. Ok? Então vai. Pode dividir aqui 20 por 5? Pode. O 20, eu posso dividir por 5 e aqui também por 5. 20 por 5 dá 4. 5 por 5 dá 1. Agora ainda posso dividir o 12 e o 4. Se os dois são por 4. 12 é por 4, dá 3. 4 é por 4, dá 1. Então, x é igual a 3. E o 5 aqui? 20y, 20 vezes y, é igual a 5 vezes 16. 5 vezes 16. Pode cortar esse 20 com esse 16? Pode. Dá, por 4 dá 5 e dá 4. Aqui, o 5 eu posso cortar com 5. Y é igual a 4. Então, a resposta, x é igual a 3, y é igual a 4. Então, agora, eu acho que eu vou fazer o último aqui, só mais um. Só mais um aqui, para encerrar. Bom. Fazer um triângulo. Vou colocar aqui o A, o B e o C. Vou colocar aqui uma paralela SR, tá? Vou colocar aqui X, aqui eu vou dizer que é 30. Aqui eu vou dizer que é... Vou fazer melhor aqui. S, R. Aqui eu vou dizer que aqui é 6 e aqui é 12. Ok? Então, calcular o valor do x. O x eu vou dizer que o x está aqui. Calcular o valor de x. Bom, vou dizer que o SR é paralelo ao BC. Tá? BC, paralelo. Sendo paralelo, vai formar um triângulo semelhante, porque são paralelas, certo? Nós não falamos isso? Então, toda vez que a gente traça uma reta paralela de um lado de um outro triângulo, paralela ao lado de um outro triângulo, a gente forma um triângulo semelhante. Por quê? Porque quando a gente traçou aqui, paralelo, então esse aqui é 1, esse aqui também é 1, porque é paralelo. Se eu trouxer ela para cá, ela fica aqui. Se eu trouxer para cá, fica aqui. Esse ângulo é igual a esse. A mesma coisa acontece aqui em cima. Esse 2 aqui vai ser igual a esse 2. E esse aqui que eu vou chamar de 3, ele faz parte tanto do triângulo... Então, aqui eu descobri que o triângulo ASR é semelhante. Então, para resolver questões de Olimpíada de Matemática, questão de dissertação, que tem que escrever dessa maneira. SR é paralelo a BC, o triângulo o triângulo ASR é semelhante ao triângulo ABC. É semelhante ao triângulo ABC. Por quê? Você tem que mostrar que você sabe o que você está falando e tem que mostrar o que você sabe. Não basta dizer que é semelhante. Falando isso, você provou que é semelhante. Se SR é paralelo a BC, o triângulo ASR é semelhante a ABC. Então, aí você explicou. Se é semelhante, se esse ângulo aqui é o ângulo 3, o x é proporcional ao 30. Então, x é proporcional ao 30. E aqui eu tenho ângulo 1, 6, no pequeno. E no grande? Aí é que vem. No grande não é 12 não, tá? O grande é todo esse. 6 mais 12.
ok? 6 mais 12 é 18. Então, o 6, está aqui, é oposto a esse ângulo, ele é proporcional ao 18. Bom, aí você vai, multiplica, 18 vezes x é igual a 30 vezes 6. Pode simplificar por 6 e por 6. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 3. Né? 3. Então ficou 3x, aqui ficou 30. Qual é o número que nós multiplicamos por 3 e dá 30? 30 dividido por 3 é o 10. Então, x é igual a 10. Ok? Então, por hoje é só.